vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Deus seja louvado por mais um início de semana. Que bom contar com você aí do outro lado, na manhã deste domingo, aqui no programa Em Tuas Mãos. E para que a gente possa começar bem esse programa de hoje, eu já quero convidar você para que juntos nós possamos rezar a oração do dizimista. Hoje, quem reza conosco é a Comissão Arquidiocesana do Dízimo. Senhor, faz de mim um dizimista consciente e feliz. Que meu dízimo seja agradecimento. Seja um ato de amor e reconhecimento pela tua bondade. O que eu tenho de bom de ti recebi: vida, fé, saúde, amor, família, bens. Ajuda-me a partilhar com justiça e fidelidade. Tira o egoísmo do meu coração. Eu te ame cada vez mais, que ame e ajude cada vez mais aos irmãos. Que meu dízimo seja fonte de bênçãos para mim, minha família e minha comunidade. Amém. E em julho, a Arquidiocese de Teresina celebra o mês de animação do dízimo. E para falar um pouco mais sobre este assunto, eu converso agora com o diácono Giovanni Batista, ele que é assistente eclesial da Pastoral do Dízimo. Diácono, bom dia, que bom conversar com o senhor na manhã deste domingo. Bom dia, Liana, bom dia, irmãos e irmãs que nos acompanham através do programa Em Tuas Mãos. Diácono, e eu quero então iniciar essa nossa conversa perguntando para o senhor que objetivo tem a igreja de escolher um mês específico para celebrar o dízimo. O objetivo principal do mês de animação do dízimo é colocar em relevo a importância da atitude de cada fiel em colaborar com a vida e a missão da igreja através desta devolução, que leva o mesmo a fazer uma experiência de amor e gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus lhe proporciona, como sendo um Deus que é Pai, de amor, bondade, e que em sua providência nos proporciona tudo aquilo que é necessário para a nossa subsistência. Então, o fiel verdadeiramente evangelizado, que teve o seu encontro pessoal com Deus, se sente responsável para que este encontro que um dia ele teve através do alcance da ação evangelizadora da igreja, também possa proporcionar o mesmo encontro a tantas pessoas que neste mundo precisam desta mesma experiência de amor. E tem algum subsídio em que os fiéis possam acompanhar para bem celebrar este mês? Sim, Liana, já disponibilizamos um subsídio para que todos os agentes da Pastoral do Dízimo em todas as paróquias da nossa arquidiocese possam trabalhar o mês de animação do dízimo. Claro que numa realidade atípica, pois tudo nesse ano se tornou de forma atípica, tudo aquilo que nos propomos realizar. Como em todos os anos, preparamos o subsídio que chamamos de a cartilha do mês de animação do dízimo. Estávamos com tudo agendado, o auditório Paulo VI reservado para nos dias 30 e 31 de maio, realizarmos aquele encontro arquidiocesano da Pastoral do Dízimo, onde é apresentada a cartilha e feito um estudo da mesma. Mas, de repente, a pandemia. E tudo teve que ser modificado, tudo teve que ser reagendado, até mesmo a segunda edição da Romaria das Famílias Dizimistas para o Santuário de Santa Cruz, que seria agora no dia 5, o último passado, não foi possível. Então começamos a nos perguntar como se dariam as coisas. Foi então que resolvemos que tudo que tínhamos preparado como conteúdo da cartilha deveríamos disponibilizar em forma de PDF para que as equipes da Pastoral do Dízimo pudessem, mesmo que de forma virtual, realizar os encontros do mês de animação do dízimo. E é assim que está se dando. Algumas paróquias já iniciaram a realizar os encontros de animação com videoconferência, com reuniões virtuais, e está acontecendo. Graças a Deus,
e a criatividade e disposição dos agentes da Pastoral do Dízimo de nossas paróquias. O mês de animação do dízimo não só vai acontecer, como já está acontecendo em algumas paróquias e vai acontecer com a graça de Deus e produzir os frutos que Ele quer e espera da ação pastoral, daqueles que se predispõem, mesmo diante das adversidades da vida, mesmo diante dos desafios que nesse tempo, em meio a essa pandemia, se tornaram ainda maiores, mas com fé, disposição e criatividade, as coisas estão acontecendo, graças a Deus. Diácono, a gente sabe que esse é um tempo difícil, é um tempo de provação em virtude da pandemia do coronavírus. E eu gostaria de perguntar para o senhor que desafios a Pastoral do Dízimo hoje enfrenta, em especial em relação à manutenção das igrejas. Os pais desafios, Liana, foram aqueles que nos foram impostos pela impossibilidade de participar de forma presencial das missas, das celebrações, ou mesmo de estarmos nos deslocando até a secretaria ou até a igreja para também fazer a devolução do dízimo. Mas os nossos agentes da pastoral, como agora na realização do mês de animação do dízimo, foram bem criativos e bem dispostos naquilo que eles se propuseram a realizar. Então, quando se perguntava como se faria para que aqueles que, tendo condição de estarem devolvendo o dízimo, mesmo em um tempo de incerteza e de insegurança como o que estamos vivendo, como se faria para que eles pudessem fazer aquilo que é um impulso do seu coração, do seu desejo de colaborar com a vida e com a missão da igreja para que isso acontecesse. Então, se buscou várias maneiras, aplicativos, a disponibilização das contas das paróquias para que isso fosse feito de forma através de transferências, através de depósitos, e também outros que não tinham os meios, porque não tinham contas ou porque não tinham a agilidade para lidar com essas transferências online. Então, os agentes da Pastoral do Dízimo se propuseram a ir nas residências, tomando todos os cuidados necessários, com uso de máscara, com uso de álcool em gel, e visitar esses fiéis em suas residências e assim recolher o seu dízimo. E muitos deles tiveram surpresa ao chegar na casa de alguns fiéis e descobrir que, além do dízimo, eles tinham reservado aquilo que seria o valor que eles estariam ofertando em cada missa que tivessem participado. Então, mesmo participando das missas e celebrações de forma virtual, eles iam separando a sua oferta, que seria a sua oferta naquela missa, e quando o agente da Pastoral do Dízimo chegou para receber aquilo que seria a sua contribuição do dízimo, eles diziam: aqui também está a minha oferta. Diácono, eu gostaria de perguntar agora para o senhor quais as expectativas e que frutos a Pastoral do Dízimo deseja colher com o mês de animação do dízimo. Olha, Liana, mesmo como já mencionei, apesar das dificuldades, dos obstáculos que nos impõe o isolamento social por causa da pandemia, mas as nossas expectativas com relação ao mês de animação do dízimo, elas se alargaram. Todos os anos a gente tinha uma expectativa que era de aumentar a consciência dos nossos irmãos e irmãs em nossas paróquias acerca da importância do ser dizimista. Esse ano, além dessa expectativa, nós temos a de colocar em prática outros meios que já estavam aí, mas não estávamos utilizando. Então, a partir da utilização desses meios, que são as redes sociais, através das plataformas digitais, nós temos consciência que não seremos mais o mesmo depois deste tempo de desafio e dificuldade que estamos vivendo. Ao nos utilizarmos destes meios, temos plena convicção de que os nossos encontros de formação, os nossos encontros pastorais nunca mais serão os mesmos e nem ficarão limitados a um espaço entre quatro paredes. As distâncias invencíveis já não existirão mais. A falta de espaço nas agendas não serão mais obstáculos, porque os nossos encontros, a partir de agora, se darão em um determinado lugar, mas muito além dele.
Terão a oportunidade de participar aqueles que de alguma forma tiverem a disponibilidade de tempo e os meios para chegar até lá. Mas dali será transmitido para aqueles que por algum motivo, ou por falta de espaço na agenda, ou por causa da distância em que se encontra, se torna impossível participar, poderão participar. Ou naquele momento, ou em um momento que mais lhe for adequado, porque esses conteúdos que serão trabalhados em todas as nossas formações ficarão guardados em plataformas digitais para que a pessoa possa acessar no momento em que mais for adequado e mesmo não tendo tido disponibilidade de tempo ou superado a distância que o separava de onde ele estava ao lugar de onde acontecia aquela formação, poderá acessar e ter e receber aquela formação e absorver aquele conteúdo para que ele possa retransmitir. Diácono Giovanni Batista, assistente eclesial da Pastoral do Dízimo, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no programa Em Tuas Mãos. Que Deus abençoe cada vez mais a sua missão. Por nada, Liana. Eu é que agradeço em nome da equipe arquidiocesana do Dízimo, em nome de todos os agentes da Pastoral do Dízimo espalhados por toda a nossa arquidiocese, esse espaço para, através do programa Em Tuas Mãos, falar da beleza que é esta ação pastoral e a resposta de nossos irmãos e irmãs que, acolhendo a nossa mensagem de evangelização, fazem essa experiência através do dízimo. Então, de todo o coração, muito obrigado, bom dia a todos e até breve. E agora é hora de testemunhar aqui no programa Em Tuas Mãos. Nós vamos acompanhar agora o testemunho do casal Maria Angélica e Mairo, o casal que faz parte da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, e vai falar um pouco para nós sobre a importância da devolução do dízimo neste período de pandemia, dando o próprio exemplo. Olá, tudo bem? Eu sou o Mairo. Eu sou a Maria Angélica. Nós temos 10 anos de casados. 2 filhos, o Pedro e a Sofia. E nós fazemos parte da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. A gente veio conversar com vocês hoje a respeito da devolução do dízimo, da importância da devolução do dízimo. Na nossa família, a gente sempre reconheceu a importância de devolver o dízimo, como uma forma de gratidão, como uma forma de expressão de fé por todas as graças que a gente recebe. E no início da pandemia, com o afastamento da igreja, a gente acabou se perguntando como fica o dízimo, como que a gente faz para devolver o dízimo nessa situação. Pois é, gente, e se vocês perceberem, nós começamos a fazer várias coisas à distância depois da pandemia. Começamos a trabalhar em casa, começamos a pedir comida em casa, começamos a, inclusive, assistir a Santa Missa em casa. Então, por que não continuar a devolução de casa por meio de transferência bancária? É isso que nós temos feito desde o início da pandemia. Foi a forma que nós encontramos segura e rápida de continuar contribuindo para a obra de Deus. Você tem pensado sobre isso? Isso. Durante todo esse período, a gente tem buscado fortalecer a nossa fé como forma de superação desse momento. A gente tem buscado assistir às missas nas redes sociais, a gente tem buscado ouvir palavras de padres, no sentido de confortar por esse momento que a gente está vivendo. E é Deus justamente falando para a gente, mantenha sua fé firme, porque tudo isso vai passar. E enquanto nós estivermos em casa, enquanto a igreja for a nossa casa, a gente também pode continuar ajudando a igreja a se manter firme. Como? Com a devolução por meio de contas bancárias, de transferência bancária. A igreja precisa da gente para se manter, para poder continuar firme, continuar pagando suas contas. A igreja precisa da gente para poder continuar fazendo suas ações sociais. E é justamente por isso que a gente tem esse pedido especial a fazer para vocês. Que continuem a devolução, procurem as suas paróquias e vejam como que elas estão procedendo com a devolução do dízimo. Acredito que todas elas já se prepararam para esse momento e já têm uma forma alternativa de estar mantendo sempre em dias essa devolução. Bom, gente, é esta a nossa mensagem. Um abraço a todos. Se cuidem. Vai passar. Enquanto isso, vamos manter a nossa fé firme. Tchau. Beijos.
Vamos acompanhar então aquilo que foi notícia na Arquidiocese de Teresina ao longo desta semana que passou. O diácono Paulo Eidson, coordenador da pastoral carcerária da Arquidiocese de Teresina, criou uma oração para as pessoas que se encontram em reclusão. O texto foi enviado para o arcebispo Dom Jacinto Brito, que autorizou a publicação e o uso na Arquidiocese. Atualmente, a pastoral conta com 15 agentes fiéis à missão de desenvolver um trabalho com desafios que inclui oração, formação e visita aos locais de reclusão 2 vezes por semana, no momentos suspensos por conta da pandemia. A oração está disponível no site da Arquidiocese de Teresina. E no site você encontra também uma matéria sobre um documento que a Comissão Arquidiocesana dos Direitos Humanos enviou à Defensoria Pública do Estado e ao Ministério Público do Trabalho, solicitando providências sanitárias e regulatórias junto às pessoas que trabalham catando lixo em Teresina. De acordo com o presidente da comissão, Dr. Carlos Wagner Neri, a solicitação se deu a partir de uma denúncia de que algumas pessoas estariam trabalhando de forma irregular no lixão de Teresina. Após o envio dos documentos, a comissão pede que os órgãos tomem providências a fim de apurar os fatos em busca de medidas que garantam os direitos humanos básicos a essas pessoas. No ano de 1980, há exatos 40 anos, o Papa João Paulo II realizou sua primeira visita ao Brasil. Percorrendo 14 cidades do país, o Papa passou 12 dias em solo brasileiro e foi acolhido por cerca de 12 milhões de fiéis que o acompanhou pelas ruas, praças, estádios de futebol, por onde o Santo Padre passou. Além disso, mais de 50 milhões de brasileiros assistiram à visita do Papa ao Brasil através da televisão. No dia 8 de julho, por volta das 10 horas da manhã, o Papa João Paulo II chega em Teresina para uma rápida visita e é acolhido por milhares de piauienses que clamavam por esperança. Em Teresina, a visita do Papa foi transmitida ao vivo pela Rádio Pioneira, em parceria com várias emissoras de rádio no Brasil. E para relembrar este dia, a paróquia Nossa Senhora de Fátima promoveu uma live musical na noite da última quarta-feira, dia 8 de julho, que foi transmitida através do YouTube. A live contou com a participação do padre Tony Batista, que esteve presente na visita do Papa João Paulo II ao Piauí. João Paulo II. Primeiro, eu estava em Roma quando ele foi eleito Papa. Para mim foi assim uma coisa muito grandiosa, porque ele começou a espantar a gente lá mesmo. Você saía na rua e escutava sirene e olhava para trás, era o Papa. Era para todo canto. A primeira viagem que ele fez, que foi para o México, eu me lembro que eu terminei de atravessar a Via Aurélia, saí do Colégio Pontifício Brasileiro para celebrar na casa das irmãs, e então aquele cortejo imenso, e eu olhava, era o Papa que passava. E de fato ele espantou todo mundo era um trator de Deus. E como foi que ele veio a Teresina? Primeiro, a viagem pontifícia para o Brasil. Não estava no roteiro Teresina, não estava. Mas naquela época, o embaixador do Brasil diante do Vaticano, da Santa Sé, era o Expedito Rezende, um piauiense de Piripiri, casado com a senhora, a embaixatriz Madalena Trudeau, que era uma espanhola. E imediatamente, não teve jeito, porque ele era muito amigo do doutor Lucídio Portela, o governador. Então, o Lucídio com o Expedito é que desviaram a viagem do Papa, porque o Expedito era muito amado, muito querido no Vaticano e também pelo Papa. E aí, então, por isso é que ele veio. E foi muito bonito aqui, é impressionante mesmo como foi bonito. Primeiro, houve um trabalho muito grande. Primeiro, a comitiva pontifícia passou para examinar a segurança, dizer tudo como devia ser. Foi feito aquele palanque imenso lá no aeroporto. A diocese sempre presente, que era Dom Falcão. Então, tinha uma comissão grande. O padre Homero que era o animador
daquele dia. E então foi uma festa assim muito bonita, muita gente, dormiram, o aeroporto, aquela esplanada toda, era o povo que passou a noite lá para ocupar o seu espaço. Os padres não, porque nós tínhamos o nosso espaço reservado, não precisamos dormir lá, mas a multidão toda dormiu para ter o seu lugar mais próximo. E quando ele chegou, porque onde ele passava, ele cativava, ele prendia, ele segurava. Era realmente muito bonito, aquela figura de branco que a gente só imaginava no cinema, nas histórias, de repente está em Teresina. Quando ele sai do avião, é muito humano, muito fraterno, muito fraterno. E justiça seja feita, doutor Lucídio Portela, doutora Miriam Portela, deram tudo o que era possível para que houvesse de fato uma recepção calorosa, bonita. E eu tenho certeza que a fala do Santo Padre em Teresina foi uma das mais contundentes. Sem dúvida nenhuma. Ele falou bonito em todo lugar que ele passou, mas em Teresina a fala dele foi contundente. Expressou muito carinho, muito amor pelos pobres. E quando ele viu aquela faixa, Santo Padre, o povo passa fome, que foi feita pela PJ, pela Pastoral da Juventude da Arquidiocese, ele não adiantou, porque ele viu imediatamente. Ele era muito perspicaz, sagaz, ele não se intimidava com segurança. É um trator, como eu disse, ele furava, e então ninguém segurava o olhar, por mais que alguém quisesse desviá-lo, não conseguia. E ele tomou aquela frase e foi realmente um momento muito bonito. O chapéu de couro que ele ganhou aqui e o gibão estão no Museu do Vaticano. Um dia, se você for lá, pode procurar, que você vai encontrar o chapéu de couro que ele colocou na cabeça e diz: não dá certo, porque minha cabeça é mais grande. Porque ele tinha dificuldade um pouco de português e respondeu, falou em espanhol: minha cabeça é mais grande, né? Mas foi realmente muito bonita. Interessante, quando ele volta, o telegrama dele para Dom Falcão foi muito bonito, agradecendo o calor do povo do Piauí, do povo de Teresina. E de fato ele não falava muito Teresina, era Piauí, porque do coração dele ele estava recebendo o Estado. Foi assim realmente muito bonito. Os padres, eu me lembro da alegria do Padre Tarciso. Padre Tarciso era o deão do nosso presbitério de Batinona Preta, mas ele não se conformou ir conosco de jeito nenhum. Ele foi, não sei se 2 da manhã já estava lá esperando a sua hora. Foi realmente muito bonito e ainda hoje marca todos nós. Vamos escutar então agora a mensagem de Dom Jacinto Brito no quadro Palavra do Pastor. Ele que sempre traz para nós uma mensagem de ânimo, de paz e de esperança, em especial nestes tempos difíceis. Irmãos e irmãs, como é bom estarmos juntos na manhã deste domingo, meditando a palavra de Deus, que mesmo neste tempo de pandemia, não interrompe a nossa sequência da leitura do livro sagrado em nossas celebrações, ou mesmo em nossa piedade pessoal, em nossos encontros de fé em família, nos encontros da comunidade, às vezes por redes sociais. Tem havido muita criatividade, graças a Deus, nesse período. Pessoas se dedicando a interligar outras no seu circuito de fé, procurando interessar outras pessoas dentro da sua alegria do encontro com Jesus. E este é o nosso momento, o encontro com Cristo em sua palavra, sempre nova. Evangelho quer dizer boa nova. Jesus sempre tem uma palavra nova para nós.
E o apóstolo Mateus, que é também o primeiro evangelista, e é o evangelista que nós estamos lendo na igreja ao longo deste ano, que no ciclo da liturgia nós chamamos de ano A, onde o evangelista lido é Mateus. De 3 em 3 anos, nós voltamos a escutar esse evangelista. Então, passado o tempo pascal, decorrido o tempo pascal, nós entramos com Mateus num terreno muito fértil do evangelho que ele escreve, são as suas parábolas. A partir do capítulo 13 do evangelista Mateus, que é o que nós vamos ler hoje, nós temos parábolas maravilhosas. E então eu lhes convido a beber desta fonte. Parábola é uma história que Jesus conta para dela tirar o ensinamento. Uma parábola não quer dizer que cada parte da história tenha uma mensagem. Não é assim. A história toda resulta em uma mensagem. Nós diríamos no popular, em uma lição de moral. Não é uma lição de moral, uma lição de vida. Mas o popular diz uma lição de moral. Uma conclusão. Então Jesus conta uma história a partir da realidade, algo conhecido por todos, para dali tirar uma mensagem. Por isso que o principal de uma parábola, olha, isso que eu vou dizer é de muita importância. O principal de uma parábola está no final. Nós chamamos a ponta da parábola. Aí está o ponto central e o ponto mais importante da história. Está no final. A ponta da parábola, o apanhado geral que Jesus dá. Então, qual é a parábola que ele começa a contar nesses domingos que vão se seguir? Ele diz, um semeador saiu a semear sua semente. Uma parte caiu ao longo do caminho. Vieram os pássaros do céu e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Nasceu logo porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outros, enfim, caíram em terra boa, deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Os discípulos aproximaram-se dele então para dizer-lhe, por que lhes falas em parábolas? Respondeu-lhe Jesus, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Olhe que maravilha, Jesus está dizendo para nós, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E Jesus, na sua bondade, na sua sabedoria divina, nos fala do modo que nós possamos compreender. A maioria daquele povo da época era lavrador. Praticamente todo mundo vivia de cultivar a terra. E ele toma a experiência do homem que trabalhava com a terra e diz, olha, o reino de Deus é como o semeador. Ele semeia a mesma semente. Mas veja o que acontece. Dependendo do terreno, então, uma caiu à beira do caminho, outra caiu em terreno pedregoso, outra caiu entre os espinhos e outra caiu em terra boa. Aí vem os resultados diferentes. Olha o desafio para nós. A semente é a mesma, mas aquilo que vai produzir depende do terreno. Nós somos esse terreno, irmãos e irmãs. Nós somos e precisamos ser essa terra boa, onde a semente da palavra de Deus, caindo, produza 100 por 1. E eu tenho uma boa notícia para lhes dar. Nós estamos informados pelo senhor governador do estado que a partir do dia 27 de julho começa a abertura gradual das igrejas. Gradual significa vai aos poucos. Nós vamos anunciar pela arquidiocese o protocolo que a arquidiocese tem para orientar todas as paróquias e comunidades católicas em consonância com as orientações governamentais
para a abertura gradual das igrejas. Graças a Deus, o céu vai ficando mais claro e nós vamos poder reabrir as nossas igrejas, mesmo em número limitado de pessoas, poder então frequentá-las novamente para nossa alegria e nosso proveito espiritual. Tenha um feliz domingo. E por hoje é só, desejo a você um santo e abençoado dia, que ao longo desta semana nós possamos ter a presença de Deus, a presença de Nossa Senhora em nossas casas, em nossa família e especialmente em nosso coração, tá bom? Deixo você agora com o Carlos Eugênio, ele que é da paróquia Santuário São Francisco de Assis e canta para nós uma música autoral sobre o dízimo. A você então, um abençoado domingo e a gente se encontra em breve com mais Em Tuas Mãos. Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor e o amor de Maria esteja no teu coração, na tua vida, em toda a tua família, restaurando a paz, o amor, a unidade, a saúde física e espiritual. Eu me chamo Eugênio Vadim e, juntamente com Ana Célia e Gilmara Santos, somos o Ministério CE3. Atualmente, servimos e somos subordinados ao Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis, no Dirceu 1, onde servimos com muito orgulho, juntamente com em todas as comunidades. E estou aqui para apresentar a todos vocês a nossa música que fizemos para todos os nossos dizimistas, para você que é dizimista, bem como para Pastoral do Dízimo. O nome dela é Dízimo Compromisso de Fé. Espero que vocês gostem. De gratidão, ser dizimista é ter orgulho cristão. Só quem é sabe como é. Ser dizimista é se manter em pé. Dizimistas são puro louvor, compromisso que vai além do financeiro. É participar de uma vida comunitária. Dizimista é se sentir em Deus por inteiro. Compromisso de fé, dízimo é amor, dízimo é gratidão, é agradecer a Deus por amor e não por obrigação. Gratidão é agradecer a Deus por amor e não por obrigação. Dízimo, compromisso de fé. Dízimo é amor. Dízimo é gratidão, é agradecer a Deus por amor